Bem-vindos a mais um podcast. Neste caso, estamos a falar do 8º podcast. Temos, como sempre, convidados muito especiais. E desta vez temos mais um convidado, neste caso uma convidada, que é a nossa querida amiga e cliente também, a nossa Cristina Pereira. E é com muito gosto que a apresento. Olá, Cristina. Olá, como Kátia, estás? está tudo bem? E obrigada, antes de mais, por este vosso convite fantástico, com este novo projeto, que fico mesmo muito satisfeita e feliz por vos acompanhar nesta viagem. Que bom! Muito obrigada. E obrigada por estares aqui connosco, porque tu és uma pessoa que tem muito valor e se assim não fosse, não estaríamos já até o dia de hoje a fazer esta caminhada. E sabemos que tu tens muito para entregar. Agradeço, faço o melhor, não é? Dou o meu melhor e sim, é com muita gratidão que ouço sempre essas palavras. E o que eu puder contribuir, aqui estarei. Com certeza. Cristina, em primeira pergunta, que é a pergunta clichê, que acho que é importante toda a gente, quem nos está a ver, saber, é quem é a Cristina de uma forma assim muito resumida. Bom, Cristina Pereira, sou uma mulher apaixonada pela natureza, pelo mar, pela serra. Durante muitos anos vivi quase no mar, fui velejadora, então o mar é assim a minha paixão, mas também nos últimos anos de vida descobri a serra e é também a minha paixão. Sou mãe de dois grandes seres, um vivo, o outro infelizmente não chegou a este plano de vida, mas está sempre comigo, no outro plano, está sempre connosco, onde quer que ele ou ela esteja, não sabemos. Sou consultora profissional na área do Feng Shui e nos últimos também 20, e já vão mais alguns, 20 e poucos anos de vida, trabalhei enquanto urbanista, enquanto arquiteta na área do ordenamento do território, na área da arquitetura. E de maneira que hoje trago já uma experiência no âmbito do meu tempo de vida larga nestas matérias, sempre a querer mais, aprender mais, a conectar-me também com outras áreas, as ditas áreas invisíveis, e perceber a energia dos lugares, o fascínio que isto me traz de compreender a natureza e toda a vibração do lugar e, acima de tudo, o impacto que isso tem nas nossas vidas. E é este o meu caminho hoje. Muito bem. Também juntando-se a desafios, naturalmente, todos nós temos situações de saúde que também me têm levado a aprofundar cada vez mais a vertente emocional, extremamente importante na origem do desenvolvimento de patologias que nós ao longo de uma vida vamos coletando, não é? E que estas ferramentas, tal como o Feng Shui, têm sido vitais a compreender os temas da vida que têm que ser mais acarinhados, mais trabalhados, mais aprofundados e, acima de tudo, mais vividos. Então já estás a responder um pouco à pergunta que eu já ia te fazer, que é o que é que efetivamente, o que é que te levou então aqui ao caminho do Feng Shui, seres consultora do Feng Shui? Isto é uma viagem muito grande, isto dava conversa para muitas horas. Quem me conhece sabe que eu tenho alguma dificuldade na capacidade de resumo, mas vou fazer o meu melhor. Claro. Feng Shui, desde os meus 14 anos, porque acho que é o registro que eu me lembro de ir a feiras do livro e comprar livrinhos. Na altura ainda não havia as nets, não havia este mundo tão fantástico de só com um clique aceder a tanta informação. Também é perigoso, mas tem muitas vantagens. Claro. E então desde essa altura que eu atraía-me tudo o que era esotérico
E o Feng Shui sempre me atraiu, e aqui sim, desde muito pequenina, que eu revolucionava o meu quarto, o meu território. De vez em quando os meus pais entravam, ai meu Deus, o que é que ela fez outra vez? E mudei a cama e virei a cama e eu parecia a formiguinha, ia rodando e fazendo à medida que ia sentindo. E na verdade isto já era também um sinal de alguma intuição. E sentia mesmo a coisa de me sentar, eu não me sentava em qualquer sítio. Havia coisas que eu ficava muito fixa a pensar o porquê que isto está a acontecer. E a verdade é que logo encontro, entre outras possibilidades, comecei a ler mãos, quirologia, quiromancia, isto sempre num paralelo da minha área, depois que se foi encaminhando para a arquitetura, para o urbanismo, mas sempre caminhando com o Feng Shui, sempre a acompanhar, muito curiosa do simbolismo, o simbolismo dos espaços, dos lugares, das formas, das cores, o que é que isso traz, o que é que isso não traz. E de maneira que, embora tenha passado muitos anos no mar, também trouxe-me aqui um fenómeno muito engraçado, que é o trabalhar com o vento, trabalhar com a água. E o Feng Shui é exatamente isto, é vento, é água, são fenómenos dinâmicos da natureza, fundamentais para a sobrevivência dos povos antigos. Isto é uma ciência, é uma arte milenar, não é uma ciência, é uma arte ainda que curiosamente possa ter alguma vertente científica, porque também implicou o estudo das primeiras povoações dos chineses, como forma de subsistência, não é? Encontrarem os lugares para poderem permanecer, lugares seguros, com uma sustentabilidade agrícola, um sistema agrícola de sustentabilidade e portanto, isto implicava conhecimentos bastante profundos a nível cosmológico, não é? A leitura planetária, mas também os sinais a nível da própria Terra, da própria vida terrestre e dos fenómenos que poderiam trazer esse conforto, essa proteção e essa subsistência ao viver. E é para aí afora que vem o Feng Shui, e sim, uma porta que se abriu quando eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida, que foi deixar um pouco a vertente objetiva do ordenamento do território, na altura na função pública, com a responsabilidade do ordenamento do território daqui do Funchal, decidir abraçar também outras áreas na vida, e então aí retirar-me desse caminho. E de repente estou eu em casa no meu Google e cruzar-me com um curso profissional no Feng Shui, e eu nem pensei duas vezes, agora abri a oportunidade, e lá fui eu 3 anos para a Escola Nacional de Feng Shui, onde fiz o curso de consultora profissional, e comecei logo a praticar e sim, e a estudar profundamente o que é isto do Feng Shui. Boa, agora vou fazer a pergunta que é uma pergunta base, que é o que é afinal o Feng Shui? Assim, de uma forma assim, muito básica, para que as pessoas que estão a ver entendam. Bom, já disse um pouco há pouco que no fundo é uma arte milenar, em que já tem cerca de 5.000 anos. Foi trazida pelos chineses, estudada uma metafísica chinesa, em que traz o conceito de subsistência, de harmonia, de uma conexão com a origem, em que através do Feng Shui nós conseguimos ter uma leitura do espaço, primeiro em termos da envolvência do espaço, das características, energias que não se veem, são invisíveis. Portanto, nós trabalhamos com matéria invisível e temos que, quando entramos neste mundo, entender logo à partida que nós somos camadas energéticas. Portanto, nós também atraímos, e tudo aquilo que nos rodeia traz essa força vital, essa energia, esse Qi, Qi, Prana, vários nomes que se dão. Então o Feng Shui é esta arte milenar que nos potencia o bem-estar, que nos potencia viver em harmonia, quer seja com a natureza, quer seja depois dentro dos próprios espaços, trazendo-nos ferramentas como as formas, as simbologias, as cores e tantas outras possibilidades de cura e ativação dos lugares, para que nós possamos, em função da energia humana, da nossa própria energia,
conseguir coabitar de forma mais saudável. E traz também uma vertente que essa é pouco talvez publicitada nas redes sociais e nos sítios mais rápidos de conhecer o que é o Feng Shui, que é uma ferramenta de terapia, ou seja, através do Feng Shui é como se o espaço nos traz mensagens muito subtis sobre áreas da nossa vida e que nos possibilitam fazer viagens muito profundas ao nosso ser. Então funciona também como uma terapia de cura, de saúde e outras áreas que nós tínhamos por objetivo, relacionamento espiritual, a carreira, o sucesso, os relacionamentos, claro. e pronto, e por aí afora. Muito bem, adorei a explicação. Fiquei ainda mais clarificada. Já ouvi, já assisti um workshop teu, agora muito recentemente, mas ainda fiquei com mais esclarecimento do que é. Nunca é demais ouvir mais do que uma explicação. E queria te perguntar de que forma é que o Feng Shui pode influenciar o projeto de uma casa, por exemplo? Ui, isso é uma questão que para uma arquiteta é extremamente desafiante, mas é extremamente gratificante. E eu já tive esse prazer enquanto arquiteta, ainda que eu tenha que separar sempre estas duas áreas, porque eu primeiro tenho que ser a consultora de Feng Shui e depois tenho que ser a arquiteta, e muitas vezes estas duas áreas não estão objetivamente em harmonia, mas a importância de nós termos esta ferramenta na arquitetura, na decoração, no projeto, no lançar um projeto ou um Airbnb, o turismo, preparar um espaço harmonioso para receber pessoas na área do turismo, numa empresa, numa área de promoção imobiliária. O Feng Shui dá-nos muita informação sobre as características dos espaços. Portanto, o Feng Shui traz sempre aqui uma vertente que, em termos de ferramenta poderosa e com uma ação de sucesso, e isto já está estudado há milhares de anos, traz-nos aqui um sucesso à volta dos 30% a 40% de atingir o objetivo que se propõe. Então isto começa com um peso muito grande, primeiro em termos da envolvente e depois em termos dos interiores. Ou seja, com esta ferramenta eu consigo integrar a minha intenção de projeto, de negócio, de produto no lugar com as características específicas para atrair aquele tipo de uso, de função. Permite-me também conhecer as energias que vão entrar dentro do espaço que eu vou coabitar, trabalhar, ou quero simplesmente empreender para venda, para estímulo, para receber pessoas. E depois dentro do espaço, que é trabalhar toda a harmonia do espaço em função de quem vai ocupar aquele espaço. E aí temos mesmo que entrar pela energia da vida humana, que é fundamental aqui para mim, na aplicação do Feng Shui, quando nós sabemos a quem se destina a casa, a quem se destina o escritório, o espaço que vai ser habitado. É muito importante também compreendermos a energia daquele ser humano, porque uma coisa é uma casa que se adapta à minha energia, à minha forma vibracional de ser, à minha essência, e outra coisa é uma casa que se adapte, por exemplo, à tua ou de outra pessoa qualquer, porque nós, seres humanos, também temos a nossa matriz energética, que tem uma base conectada com elementos da natureza extremamente diversa e que vai reagir sempre de forma diferente em função do lugar. O lugar pode ser o mesmo, mas nós vamos sempre reagir de forma diferente. Também porque trazemos uma memória nossa de registro celular, de hábitos de vida que trazem e fazem com que nós tenhamos reações e formas de sentir o espaço completamente distintas. Então, o mundo do Feng Shui é extremamente vantajoso, gratificante, quando aplicado desta forma. Claro, quando faz todo o sentido. Eu já sou
apaixonada pelo Feng Shui já há muitos anos. Agora é que estou a aprofundar cada vez mais, porque também está a chegar às pessoas, como tu, por exemplo. Mas eu não sabia explicar o que era, mas havia muitas vezes a sensação que quando entrava em alguns espaços comerciais, casas, havia qualquer coisa que não estava ali bem, ou não estava a fluir. E tenho a certeza que tem a ver com a prática do Feng Shui, se existe ou não. E não só, o que eu costumo dizer às pessoas é permitam-se sentir os espaços, porque os espaços vão-vos trazer muitas mensagens para o aqui e o agora. E mesmo não tendo a ferramenta convosco do Feng Shui, permitam-se validar a vossa primeira intuição. Nós vivemos um mundo tão acelerado, tão tecnológico, tão racional, que esquecemos desta aptidão do ser humano que é a intuição. Sem dúvida. E esta intuição vem connosco. Então, permitirmos-nos sentir aonde é que o corpo efetivamente se sente bem. O porquê vem a seguir. Mas aonde é que eu vou me localizar? Que material? Que planta? Que tipo de lugar eu preciso para eu me sentir bem? Então, isto parte logo do nosso possibilitar-nos a nós próprios sentir, experienciar. Sem dúvida. Uau. Por que tu achas que há cada vez mais interesse nesta área? Na área do Feng Shui. Tu sentes que existe cada vez mais interesse? Sim, eu fico satisfeita, ainda que seja uma evolução bastante lenta, vá. Então aqui na Madeira ainda mais lenta. Não sei se por sermos uma ilha, mas digo isto porque a nível nacional tenho já, além de ter colegas e outros contactos, vejo de facto uma preocupação ainda mais já expandida. Aqui na Madeira começo a encontrar pessoas com esta preocupação. E porquê esta preocupação? Porque eu acho que nós todos precisamos de mais explicação, de algo que não se vê. As notícias que nos entram diariamente dentro de casa estão quase, diria, pré-concebidas. Claro. São tão iguais todos os dias, guerras, desastres, desgraça, tragédia, que as pessoas precisam de mais, precisam de saber o que está por trás disto. Então há aqui quase que um apelo humano a entender outras camadas que não apenas aquela que é a racional, aquela que é a material. E nós somos seres também espirituais. Nós somos conectados com o céu, somos conectados com a terra. Nós sofremos imensa influência sobre, por exemplo, uma lua cheia, que há pouco falávamos. O que é que a lua cheia traz de influência? Há pessoas que não sentem nada. Há pessoas que vivem completamente conectados com o terreno, ou às vezes até numa vertente até espacial, e está tudo bem, porque é o processo. É o processo de cada um, e a pessoa muitas vezes vive bem e nem se apercebe. Mas se nós pensarmos que nós temos uma grande conexão com os efeitos planetários e com os efeitos da Terra, começamos a perceber que há mais informação que não nos está a chegar, ou pelo menos que nós não nos estamos a capacitar receber. É quase como já viesse tudo pré-comprado, não é? Mas se formos à serra e conseguirmos pôr os pés na terra, nós vamos sentir algo diferente. Claro que sim. Se nós respirarmos fundo e nos permitirmos receber todo o ar puro que encontramos numa serra, vamos nos sentir de forma diferente. Ou mesmo em casa, ou mesmo no trabalho, parar e simplesmente respirar e nos desconectarmos de tudo o que nos liga às redes, vamos nos sentir de forma diferente. Claro. E isto porquê? Não é? Então há aqui uma quase que necessidade, perante toda a evolução que temos vindo a assistir, humana, tecnológica, os próprios fenómenos climatéricos que estão a acontecer, que não são apenas aqueles que nós ouvimos, não é só porque o clima está a mudar, não, nós avançamos numa evolução tão rápida, tecnológica, que
que o ser humano quase que foi esquecido na sua grande aptidão emotiva, na sua grande aptidão intuitiva do seu ser, da sua essência. Quase que somos todos conectados uns com os outros, andamos todos de iguais, falamos todos a mesma coisa. Caramba, e somos pessoas tão bonitas e perfeitas e completas, cada uma com a história mais incrível, mesmo trazendo sofrimento, e às vezes passamos a vida e nem sequer pensamos no assunto. E então é o que eu sinto, é a necessidade de encontrarmos ferramentas que nos conectem mais connosco próprios. Acho que é por aqui. Concordo, estamos todos aqui nesta sala com essa vontade em procurar essa informação. Isso faz todo o sentido. Voltando um bocadinho mais à parte portanto, da própria essência do Feng Shui, na tua experiência, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nas suas casas? Erros. Se é que se pode chamar erros. Isso é uma questão que eu não a formularia dessa forma. Eu não gosto de falar em erros. Se me pedirem para fazer uma consulta, eu posso alertar, posso fazer alguns alertas, mas acho que não há aqui no Feng Shui, não deveria haver, pelo menos na minha forma de trabalho. Claro. Se a pessoa escolheu determinada forma de viver, determinado lugar, isso traz uma mensagem. Não deve ser de maneira nenhuma posto em causa. Portanto, não há aqui erros. Há simbologias, há mensagens. Vamos perceber o que determinado lugar, determinada forma de viver, de habitar, seja dentro, seja fora, está a trazer para a vida dessa pessoa, que precisa de ser trabalhado. Agora, a pessoa pode viver num desequilíbrio total. E isso já será logo à partida um indicador que alguma coisa terá que ser reajustada. E isso é o trabalho do Feng Shui. Agora, aqui não há o certo ou o errado. A pessoa tem que sentir. Porque eu posso entrar dentro de um espaço de uma pessoa e achar aquilo... isto está aqui um bocado, estou-me a sentir em desequilíbrio. Mas a pessoa pode viver na sua perfeição. Com certeza. E tu consegues dar alguns exemplos assim mais concretos daquilo que acabaste de dizer? Ou seja, para ti não são erros, e concordo plenamente também contigo. É a situação que a pessoa está a viver, é uma mensagem, mas consegues encontrar aqui 1, 2 ou 3 exemplos que vá de encontro àquilo que acabaste de explicar? Sim, há muitos. No fundo, nós trabalhamos com mapas. Depois, dentro do próprio Feng Shui, há 3 escolas, há 3 métodos de aplicação do Feng Shui. Um mais técnico e o outro mais simbólico, que trabalha com a parte intuitiva, com o desenvolvimento humano. Se calhar, entrando mais na questão do intuitivo, mais vibracional, nós utilizamos um mapa, que é o Bagua, uma espécie de uma mandala, que no fundo tem um conjunto simbólico extremamente complexo, mas no qual é dividido em 9 setores, portanto 9 temas distintos da vida. E o que nós fazemos é aplicar esse mapa sobre a planta do espaço, de uma casa, de um escritório, do que for. E em primeiro lugar, tudo isto só acontece quando e após haver um diagnóstico, haver um objetivo lançado pelo cliente, não é? Uma pessoa. Estou a explicar isto só para a gente perceber porque é que há um erro. Então, e começamos logo com um diagnóstico, há uma entrevista à pessoa, perceber em função da leitura da planta da casa determinadas áreas que nos podem estar a chegar, que estejam em desequilíbrio, sem qualquer tipo de julgamento. Portanto, esse diagnóstico vai abordar questões conectadas com a área da vida da pessoa, questões no âmbito da saúde,
porque também os órgãos estão conectados com um tipo de energia e também é importante perceber a saúde da pessoa, porque às vezes a pessoa tendo um desequilíbrio em determinada parte do corpo já nos vai indicar que setor poderá estar também em desequilíbrio e portanto há aqui um diagnóstico pronto, não vou dizer extenso, mas um diagnóstico que permite-nos a nós, consultores, fazer logo uma pré-análise daquilo que se está a passar e também um objetivo. A pessoa traz um objetivo para aquilo que quer no aqui e no agora para a sua vida. Em função disso, e agora sim vamos entrar em exemplos, eu olho para os mapas e, por exemplo, encontrar o mais comum é compartimentos com uma cor em excesso, em que as pessoas muitas vezes, eu li num livro ou numa revista que no quarto deve-se pôr o vermelho, que é para aumentar a paixão. E eu já fico, cuidado, cuidado, porque isto principalmente quando é no âmbito da própria pessoa, porque se a pessoa está a vibrar numa essência que é fogo, e aqui entramos num mundo mais ainda complexo, que é a conexão de uma matriz energética da pessoa com elementos que estão conectados com elementos da natureza, de base. Então o fogo é estimulado pela cor vermelha, vamos aqui supor. Então a pessoa é da sua natureza, da sua essência mais profunda, conectada com o elemento fogo, que tem um conjunto extenso de informação, e está a pintar a parede do quarto onde permanece mais tempo da sua vida de vermelho. Ora, se a pessoa já é uma pessoa que tem aquela energia fogo, portanto, muito emotiva, que vive sempre a emoção ali, ou até pode ter problemas de coração, e de repente está-lhe a dar mais informação, mais estímulo àquela energia, pode ter uma sobrecarga que pode ter danos complexos sobre a sua própria vida. Isto é logo um exemplo. Portanto, cuidado quando se pinta paredes dos quartos. Quarto é onde nós passamos grande parte da nossa vida. É onde nós passamos maior parte da nossa vida. Outra coisa é na zona da saúde encontrar, por exemplo, águas e, no fundo, isto em conexão de elementos. Na zona da saúde temos um elemento terra e ter água no elemento terra são dois elementos que estão em modo de controle, ou seja, a terra controla os cursos dos rios e, portanto, começamos logo a ter contrariedades. Ou uma coisa que as pessoas gostam muito é arrumos. Vai-se arrumar tudo lá para dentro que é para não se ver e vamos fechar tudo. E quando se abrem as portas quase cai a casa toda de lá de dentro e... Então o que é que tu estás a esconder na tua vida? Quais são as memórias que tu não queres trazer? E depois entramos em detalhes de, imaginemos, e aqui mais que tem a ver naturalmente com a distribuição dos próprios fogos, dos próprios desenhos, da própria arquitetura, que é termos água em zonas que são de fogo. Então sabemos que a água apaga o fogo. E se o fogo está conectado com um tema que é o sucesso, o reconhecimento, o amealhar no aspecto financeiro, e temos água, vamos ter aqui uma drenagem destes temas. Portanto, também traz alguma complexidade. E são estes pequenos, estas pequenas informações que nós vamos recebendo entre tantas outras. Isto no âmbito do desenvolvimento humano, porque depois nós temos o método clássico, que é um método mais matemático, que é onde é utilizada uma bússola, uma lupa, em que nos consegue dar muita informação sobre o tipo de energia que está a entrar dentro dos espaços, e consegue nos dizer se essas energias são favoráveis ou menos favoráveis em função da energia dos habitantes e para aquele sítio, para permanecer muito ou pouco tempo. Então, também nesse tema, encontrar situações de maior complexidade em termos de permanência de muito tempo
da energia que está a chegar àqueles lugares e que pode ser nociva à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ou simplesmente àquele objetivo que a pessoa quer alcançar. E, portanto, há mesmo aqui um conjunto muito largo de informação. Uau. É um mundo quase infinito de informação, e são questões tão básicas, mas depois que influenciam tanto. Sim, sim. E eu agora estava aqui a ver e já ia-te fazer aqui uma pergunta que tu acabaste já por responder, que é: acreditas que a disposição da casa pode afetar o bem-estar, até mesmo o sucesso de alguém? Sim. Sem dúvida. Basta aqui estas situações que podem estar a drenar a pessoa. Se as energias encontradas, porque vamos ver uma coisa, tanto nós, seres humanos, que somos matéria energética, também tudo o que está dentro de uma casa também liberta a sua energia. Pois. E se essa energia está a drenar o nosso processo evolutivo, ou pelo menos aqueles objetivos que nós queremos alcançar no presente e depois no futuro, vamos ter aqui situações em desequilíbrio. Mas com o Feng Shui também perceber o que é essas situações que podem estar a trazer o desequilíbrio à nossa vida nos querem trazer para a nossa vida. Que mensagem é que eu tenho que receber? Que trabalho é que eu tenho que fazer para conseguir resolver aqueles temas? E às vezes é o mudar as posições, o ajustar as formas, a decoração, a própria mobília, mudar de quarto, tudo isso se consegue. Mas atenção, o Feng Shui não é mágico. Claro. Aqui tem que haver aqui um comprometimento grande, compromisso da pessoa em querer também resolver hábitos. Claro. Se nutrir, só pode trabalhar a alimentação, trabalhar a parte física, trabalhar a parte espiritual, e todas estas artes, seja da parte espiritual, seja da parte divina, seja da parte da saúde, são artes também que nutrem-se de princípios de base em comum com o próprio Feng Shui. Estou agora a pensar no âmbito do Feng Shui, temos aqui a junção de uma base de conhecimento, como, por exemplo, a acupuntura, o I Ching, na parte divinal, a parte da astrologia, em que temos a astrologia do Qi das 9 estrelas, o Bazi, da alimentação, a macrobiótica, da parte física, o Tai Chi, o Qigong, entre outras possibilidades. Portanto, há aqui uma ambivalência que convida as pessoas a também tomarem consciência que é necessário, para aquilo que pretendem alcançar, ou que nem que seja para cuidar da sua saúde, mudar alguns hábitos de vida. E isso é desafiante, mas isso é um compromisso. E também terem que, no fundo, tomar consciência que é muito importante entrar em modo de observação. E o que é isto? É simplesmente se permitirem escutar o seu corpo, compreender as reações que estão a ter, se estão em desequilíbrio com a sua essência, se põe em causa as suas aptidões, o que é que está aqui a ser? Portanto, há aqui também um trabalho interno também a fazer. Portanto, não é só vamos lá fazer o projeto Feng Shui e a vida vai ficar espetacular. Vai ajudar, mas há aqui um compromisso pessoal também a fazer. E por falar em compromisso interno, tu também fizeste um trabalho idêntico, não é? Ou ainda estás a fazer, não é? Ainda estou a fazer, sim. No fundo, eu costumo dizer que recebemos bênçãos na nossa vida, e essas bênçãos, sempre nas minhas consultas, dizia às pessoas, ou porque tiveram um acidente, ou porque tiveram um problema de saúde complexo. E eu sempre dizia, olha, as bênçãos não se fazem só de heranças e de prosperidade e de sucesso. As bênçãos também se fazem de situações mais complexas. Até que chegou a minha vez. É parecido com o tema do nosso podcast. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. É verdade. Muito bem, conta-nos, Cristina. Pronto, então há coisa de 1 ano e meio atrás recebi um diagnóstico de saúde aqui de uma situação, de uma doença autoimune que me foi diagnosticado,
e que foi mesmo um basta. Foi sentir, quando recebi o diagnóstico, pronto, chegámos aqui ao momento que o corpo está a dizer ou mudas, ou se calhar eu já não consigo aguentar o teu ritmo. E na verdade a primeira coisa que me chegou foi: isto é uma benção, eu tenho que aceitar isto como uma benção, porque é uma oportunidade que a vida me está a dar de mudar. E com todos os desafios que isto possa trazer, tem sido uma viagem extremamente profunda, em que o Feng Shui foi uma das ferramentas, é uma das ferramentas que me ajuda a compreender, a estudar o porquê desta situação. Que eu sou uma pessoa, pronto, sempre tive esta abertura de há muito mais do que aquilo que se vê. Então, se eu estou a receber esta situação de saúde, eu até fui atleta a minha vida quase toda, a minha alimentação é cuidada, não quer dizer que antes não tivesse os meus derrapes, e tinha muitos, portanto, faz parte. Mas não era uma coisa assim 100% desregrada, e portanto perceber o porquê e, acima de tudo, para quê. Para quê? Para quê que eu estou a receber esta situação agora na minha vida, em que eu estaria num processo de vida a iniciar novos caminhos? Então o Feng Shui, com toda a informação que me tem trazido, possibilitou-me trazer ferramentas para fazer ainda mais de forma profunda esse caminho, esse olhar para áreas da vida, temas da vida que têm que ser cuidados, têm que ser nutridos, têm que ser abraçados e com muita gratidão serem libertos, para que eu também possa libertar esta situação. E claro, e em paralelo ao Feng Shui, também me iniciei na área do psicotrauma, que também é uma ferramenta gigante e que nos consegue ajudar também numa consulta de Feng Shui, ajudar as pessoas, e já tenho aplicado, e é incrível conseguir apoiar as pessoas através das ferramentas que eu ganhei também na área do psicotrauma, ao identificar determinadas situações na vida das pessoas, e são as pessoas que trazem, muitas vezes de forma inconsciente, estão-nos a trazer muita informação, e eu, com essas ferramentas, poder ainda mais dar às pessoas possibilidades de caminhos de recuperação, no fundo, de fazerem os seus próprios caminhos de superação daquilo que trazem no momento da sua vida. Então tem sido um processo longo, desafiante, porque isto implica muitas mudanças de hábitos, e eu acho que os hábitos é o mais complexo e desafiante a alterar. Não é a alimentação, não é o facto de estou doente, tenho esta situação para cuidar, é sim, tem que mudar os hábitos, e isso tem-me trazido num percurso de grande auto-observação, de contemplação, de um contacto quase diário com a natureza, gigante, em que eu, cada vez que vou à serra, sinto-me tão pequenina no meio daqueles seres gigantes, com uma vida não é só bela, a serra não é só bela, eu olho para aqueles seres imponentes, exuberantes, com um olhar também de o que eles escondem por trás desta exuberância, para estarem tão firmes e hirtos, o que já não sofreram, as atrocidades que também a natureza sofre, não é? A natureza não é só o belo. E são exemplos, para mim a conexão com a natureza é fundamental, seja o mar, também gosto muito de ir ao mar, e aqui sim os privilégios da nossa bela ilha que me possibilitam dar um mergulho quase todos os dias também. E por fim, neste caminho, o contacto com pessoas enormes que eu tenho tido, portanto esta situação também me tem trazido pessoas para a minha vida gigantes, e entrar cada vez mais nestes temas do invisível, do espiritual,
mas acima de tudo de uma vida com qualidade, com maior harmonia, com maior bem-estar e com, claro, trabalhar o nosso próprio autoconhecimento e, claro, incluo-vos a vocês também neste meu caminho, do apoio que me têm dado, sempre com muito carinho. De grata. Claro que sim. Estamos aqui todos, no fundo nós estamos aqui no mesmo planeta e estamos aqui todos para ajudar uns aos outros, não é? E quando temos principalmente consciência de quem somos e o que é que estamos a fazer e para que é que viemos, o que é que viemos fazer, no fundo, porque não também, quando sabemos mais qualquer coisa, porque não também passar essa informação aos outros, não é? Sim, sem dúvida, eu trago muito essa responsabilidade, que é, aliás, já me vieram a pedir apoio para a utilização do Feng Shui. No fundo, o Feng Shui também traz esta possibilidade e que é uma área que me atrai também imenso, que é utilizar o Feng Shui para doenças também do foro autoimune ou outras, e são viagens gigantes, são mesmo, entramos mesmo no mundo da terapia profunda. E claro, e vivenciando na pele esta situação, ainda mais consigo perceber o que está do outro lado e deixar aqui só a nota que somos todos diferentes, não há receitas iguais, claro. Não há receitas iguais, todos temos a nossa verdade, todos temos formas diferentes de nos curar, de autocura, de sermos os nossos próprios placebos. Agora, o que interessa aqui, o mais relevante, o mais importante, e é isso que eu trago a maior aprendizagem, é basta nós acreditarmos totalmente que nós temos essa capacidade de autocura. E a partir daí não há como. Portanto, o caminho é mesmo para fazer e para a frente. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, conforme a natureza de cada um. Exatamente. Mas temos é que acreditar. Seja o que for, seja o que decidirmos fazer, temos que acreditar. E é um processo também. Porque os medos, as ansiedades, os outros, toda a informação externa que se recebe, questiona-se e, portanto, também é um processo. Claro, concordo, 500%. Estamos todos aqui nesse caminho de evolução. Cristina, que 3 dicas práticas darias a quem quer melhorar a energia da sua casa? Oi. Sim, a primeira coisa que me ocorre, e são coisas muito básicas, mas que são extremamente importantes. Muito bem. Primeiro, libertar tudo o que já não usam agora. Libertem. Maravilha. Tralhem. Adoro isso, adoro. Estralhem, libertem ao máximo, porque isso é um peso enorme para a nossa evolução. Coisas que já não usamos. Deem, doem, vendam, façam o que puderem, mas libertem, porque isso são coisas que vão ficando. É como se nós fôssemos ganhando traumas e estamos ali e não conseguimos evoluir porque estamos com a mochilinha pesada e carregada e cheia. Então, rapaz, chega a um ponto que está na hora de deitar fora, desapego. Peso no corpo. Peso no corpo, é andar com um colete de chumbo. Uau. Pá, libertem-se. Ai, que bom. Isso me arrepia toda agora. Estás a falar nisso, me arrepia toda. Abram as janelas todos os dias. Purifiquem o ar. Que bom. É verdade que, de acordo com o Feng Shui mais clássico, há determinadas orientações que nós temos de ter cuidado, porque não são assim tão favoráveis. Determinadas orientações, porque a energia é dinâmica, todos os anos nós temos entidades energéticas diferentes a entrar nas nossas casas. Mas, pelo menos 15 a 20 minutos, deixem sair aquela energia que já está, vou dizer, velha, que já está usada, muito gratos, muito grata, mas agora vou deixar-vos sair para que entre nova energia. Purificar. Isso é a segunda dica, então. Isso pode ser logo a segunda dica. Boa. Outra coisa é, usem a vossa cozinha. Usem, nutram-se. Comprem alimentos frescos. Sejam vocês, nem que seja uma vez por semana, a cuidar da vossa capacidade de transformação. Porque a cozinha é um dos meus setores da casa
mais importantes na minha experiência, na minha forma de entender também o todo. Porque a cozinha é o sítio onde nós temos a capacidade de transformar o alimento, o produto, aquilo que nós temos, recolhemos no dia a dia, chegamos à cozinha, vamos transformar em algo tão poderoso para o nosso bem-estar. E se nós só consumimos fora de casa, ou se só consumimos enlatados, ou fast food, nós não nos estamos a fazer bem. Não quer dizer que não façamos de vez em quando, mas todos os dias isso não é saudável. Claro que não. E é tão bom nós reservarmos meia hora, uma hora, nem que seja uma vez por semana. Deixo aqui o apelo, porque eu sei que há pessoas que nem isso conseguem. Mas 1, 2, 3 vezes por semana vão ao mercado, tentem comprar coisas mais saudáveis, menos pesticidas, menos plástico, menos fast foods. Então a capacidade de trazer esta capacidade de transformar tudo aquilo que nós metemos dentro de casa para nos autonutrirmos e nutrirmos, claro, a família, claro, com a empresa, o que quer que seja o nosso envolvente. Portanto, isto seriam logo assim as 3 primeiras tão dicas. Importante, mas tão importantes, tão simples, mas tão importantes, tão fundamentais. E isso vai de encontro também àquilo que tinhas falado há pouco, que é o compromisso que tu também tens que fazer contigo próprio para que haja mudança, não é? Sim, sim, isso começa logo por aí. É cuidar mesmo, primeiro, se nós não respiramos, nós não vivemos, não é verdade? A respiração é fundamental. Claro. Portanto, para respirar dentro de uma casa atulhada de pós, tralhas, vamos respirar menos, não é? Mas há pessoas que nem se apercebem e porque gostam de guardar o coisinho, o jarrinho, o bonequinho, tudo, e que vibram com aquilo e está tudo certo. Está tudo certo. Mas dentro de tudo, tentar tirar nem que seja uma peça. Ou há de haver com certeza coisas que já não precisam. Claro que sim. E há tanta gente que precisa. Há tanta gente. Isso é outra parte boa, não é? Que enchiam os corações dessas pessoas a dar o que fosse. Portanto, respirar. Associem ao destralhar. Até joga bem. Combina. Portanto, homem, ser humano, respirar, mas a casa também precisa de respirar. Portanto, não se esqueçam que tudo o que tem dentro de casa tem um corpo energético. Pois, claro, e traz vibrações para nós, portanto, ser humano. Então, a casa também precisa de respirar. Portanto, nós humanos respirar, fantástico. Casa respirar. E depois, vamos lá nos nutrir. Cozinha. Cuidem das vossas cozinhas. Também destralhem tudo o que está partido, rachado, plásticos já altamente transformados e usados. Sim. Ofereçam, quer dizer, o que está estragado deitem fora. Exatamente. Não queiram dar a outros aquilo que não é bom para nós. Não é? Agora, aquilo que já não usam, a gente às vezes tem tanto tacho. Se for para ver por mim... Seus. Pronto, às vezes apetece-me comprar, tão gira, uma taça, uma panela. Agora estou proibida. Não, tu precisas verdadeiramente disto. Se precisas, compras. Se não precisas, temos pena. Passa lá várias vezes, namora, faz o filme e tal, mas não tens espaço em casa. Não é preciso. Há outras prioridades. Fantástico. E pronto. Adoro isso. Tão lindo. É mais. É um compromisso. Muito bom. É um compromisso. Bom. O Feng Shui, já respondeste, já deste aqui algumas luzes, mas a pergunta é, o Feng Shui aplica-se só a casas ou também a empresas? Já respondeste um bocadinho isso, mas eu queria só que falasses só em breves palavras. Sim, o Feng Shui aplica-se aos espaços na sua generalidade. Então vamos começar do maior para o mais pequenino. Na arquitetura também funciona assim, da cidade para o puxador, vamos mesmo do puxador da casa. Mas pronto, deixando aqui a arquitetura, vamos ao Feng Shui e é isso, o Feng Shui aplica-se a empresas dentro dos vários potenciais ramos, porque empresas implica a permanência de seres humanos, não é verdade? Muito bem, claro. Então tudo o que implica a permanência de seres humanos implica um cuidado, um equilíbrio, uma harmonia, um bem-estar, não é? E muitas vezes nós nos esquecemos
Quem tem empresas muitas vezes está mais preocupado em dotar os espaços da mesa, da cadeira, da porta, mas caramba, aquele espaço vai estar ali 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 seres humanos a trabalhar. Então eles têm que ter saúde dentro daquele espaço, primeiro para se sentirem estimulados e valorizados, e depois para rentabilizarem e irem de acordo com os objetivos da empresa. Então, seja o tipo de função que for. Por exemplo, dentro da área da hotelaria, temos ainda outro papel, que não é só cuidar dos funcionários, mas também cuidar do bem receber dos clientes. Portanto, aquelas empresas, para além da hotelaria, do turismo, seja a tipologia que for, temos uma base que é o motor do bem receber, que são os funcionários, que têm que estar estimulados e reconhecidos, e muitas vezes sabemos que isso começa no escritório, no sítio onde eles vão permanecer mais tempo, porque se eles estiverem em más condições vão ficar desmotivados, vão trabalhar menos e vão estar mais doentes. Portanto, isto depois vai ter os seus encargos. E depois vamos receber pessoas, então essas pessoas vão-nos trazer o incentivo, não é? O reconhecimento, o valor, sendo que o nosso valor enquanto empresa, entre vários, é ganhar reconhecimento e ter sucesso no que quer que seja o negócio da empresa. Então, também trabalhar os objetivos da empresa. E digo-vos que, em termos da Europa e do mundo, as grandes sedes mundiais, as grandes empresas, ninguém dá um passo sem adaptar a empresa ao Feng Shui. E isto começa com a localização, a escolha do lugar. E depois vamos, se possível, à definição melhor de implantação do edifício. E depois passamos à distribuição espacial dos interiores. É claro que isto é trabalhado sempre em paralelo com o arquiteto, ou seja, eu no meu caso seria uma parte parceira de um arquiteto que iria ajudar o arquiteto a conceber, projetar o projeto, mas de forma em harmonia, em equilíbrio. Portanto, isto já no âmbito de parceria que também o Feng Shui deve incluir. Aliás, à parte da arquitetura, dos projetistas, da decoração, é uma mais-valia incluir o Feng Shui neste sentido, portanto, porque é o arquiteto, é o designer de interiores que vai conceber o espaço. Não se confundam as áreas. Certo. E portanto, isto estamos num plano grande de empresa. Inside, portanto, para dentro do espaço, a parte funcional, a parte motora da empresa e para receber. E depois vamos passar a uma versão mais agora de escritório, por exemplo. O mesmo se aplica, pode ser um escritório de 2, 3, 4 pessoas, de uma pessoa, mas que vai passar grande parte do seu tempo, ou vão passar grande parte do seu tempo dentro desse espaço. Então o objetivo é o mesmo. Que objetivos é que tu tens para um determinado espaço onde tu trabalhas, seja a função que for? Certo. Primeiro vamos pôr esse objetivo em primeiro plano e vamos trabalhar de acordo com esse objetivo, de acordo com a tua energia ou de acordo com as vossas energias. Certo. E digo isto porque as grandes empresas estudam a energia de cada funcionário. Uau! Que é uma coisa extraordinária. Isto é mesmo valorizar aquele recurso. E isto é mesmo extraordinário. E para ser grande tem que começar pequeno, muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes, para chegarmos a grande, temos que passar pelo pequeno. E assim vamos ter sucesso, de certeza, porque nós sabemos as dificuldades que aqueles pequenos têm e que e esse conhecimento é o que vai fazer com que nós consigamos nutrir os mais pequenos. Muitas vezes as coisas funcionam assim. E pronto, e depois chegar à habitação, à nossa casa. Claro. E aí, que também passa pelas mesmas fases de integração de um projeto de Feng Shui,
que quando possível é na localização, na escolha do terreno. Quando isso já não é possível, na implantação do edifício, da casa, em função das energias do lugar. Quando isso também já não é possível, porque a gente, normalmente, os trabalhos que são requisitados, já existe a casa, as pessoas já habitam lá. Também. Pronto. Certo. Vamos entrar já numa parte menos ativa do potencial que um Feng Shui poderia trazer, mas que traz na mesma esse potencial, porque vai trazer muita informação à pessoa e, acima de tudo, mecanismos, ferramentas para que a pessoa também consiga viver em harmonia naquele espaço que escolheu viver. Muito bem. Então, dentro da casa, e aqui já no finalmente, não diria finalmente, porque ainda vamos ter aqui duas possibilidades, o Feng Shui poderá estar afeto à parte da decoração, à parte da distribuição da mobília, da localização espacial, onde é que é o quarto do filho, do pai, da mãe, em função da energia de cada um. Pois. E depois ainda temos uma vertente, que entra no modo de terapia, ou seja, o Feng Shui ser requisitado para conseguir trabalhar a parte da saúde, a parte do feminino, a parte da energia masculina, a parte espiritual, a parte do reconhecimento, pessoas que têm muita dificuldade em serem reconhecidas, porque sentem dificuldade em prosperar na vida, porque sentem dificuldade em engravidar, em ter relacionamentos, em constituir parcerias, ou simplesmente têm muita dificuldade em ser os seus próprios líderes, ter autoridade própria. No fundo, vemos pessoas com uma grande capacidade de desempoderamento, porque isto conectado a uma energia masculina e que todos nós, seja homem, seja mulher, trazemos. Nós trazemos aqui o yin e o yang, que no fundo é esta harmonia das polaridades do macho e da fêmea, por exemplo, do quente e do frio, do macio e do áspero, do duro. Pronto. E dentro destes campos, em função do objetivo da pessoa, poder também chegar a um ponto de ser trabalhado como uma ferramenta de terapia e ajudar a pessoa a ultrapassar determinado tema da sua vida que no aqui e no agora pode constituir um obstáculo ou uma vulnerabilidade. Ou ao contrário, a pessoa já tem, mas ainda quer mais. Claro, então vamos ativar ainda mais dentro dos possíveis, vendo quais são os setores que podem estar aqui a criar algum bloqueio para que isto ainda não flua mais. Portanto, exatamente. Ou seja, o Feng Shui, ou seja, a aplicação do Feng Shui em todas estas áreas que foram faladas são muito mais fundamentais do que as pessoas pensam. Parece assim eu sinto que ainda o tema ainda não é levado muito a sério. Mas é falta de conhecimento também. Tenho a certeza que é isso, mas acho que eu não sei se é o a sério, levado a sério ou não. Acho que é a falta de conhecimento. Também não, as publicações no imediato, há muita publicação interessante, mas também há muita publicação que não passa muita informação e vai só quase o que eu costumo dizer, a 1 ou 2% do benefício de um Feng Shui, que é aquela mais imediata das cores, das formas. Certo. E isso também é importante, mas isso é já o fim. Quer dizer, se a pessoa não compreende a origem, a origem desta arte, para que é que ela serviu? Para que é que ela serve? Acima de tudo, para nos conectar com a nossa origem, com as nossas raízes. Claro. E perceber que foi uma arte de subsistência para as primeiras povoações. E que tem uma conexão com xamânica, com o poder dos lugares, com o sentir dos lugares. E nós termos essa capacidade de sentir o lugar onde nós vivemos, que energias é que estamos a receber. Então é toda esta informação que no imediato não vem, porque nós quase que somos programados para ser postos em quadradinhos e coabitar todos uns em cima dos outros. E pronto, e é a realidade, mas também poderíamos ter mais ferramentas, mais conhecimentos para perceber outras possibilidades que não apenas essa. Claro. E que nos potenciariam muito mais
seja na saúde, seja qualquer área da nossa vida, áreas não é? da nossa vida. E falar em escolha, estávamos a falar há pouco, bem há pouco tempo, e falando em escolhas, dá-me alguns exemplos de lugares que não se deve escolher para a construção de uma moradia. Pronto. Há muitos. Os mais flagrantes, os mais importantes. Pronto, mesmo a ter em conta. não querendo também assustar, não é? Porque as pessoas também podem ficar assustadas, porque depois também tem isto, que é ai meu Deus, e eu vivo num lugar desses, e agora? O que é que eu vou fazer? Claro. Calma. Eu sei que estamos Se aqui. isso está a acontecer, alguma mensagem é para trazer. Ora está. E sentir e perceber até que ponto é que isso pode ser um ponto de drenagem. Para determinadas pessoas pode não ser. As pessoas podem nem sentir e pode nem ser um tema que no momento do agora possa estar a ser questionado. Muito bem. Pronto. Agora, eu diria que no imediato ter casas sobre, por exemplo, beira de vias rápidas, que são fluxos muito intensos, o que traz, pronto, o que traz uma vida muito acelerada, muito agitada, com muita dificuldade de pausar. Hospitais, cemitérios, centros de saúde, escolas, no fundo equipamentos que tragam energias específicas que possam se tornar densas, assim de repente, zonas com precipícios, ou seja, ter a casa lá em cima numa montanha e é um precipício para baixo, ou então ao contrário, a casa está cá em baixo e tem uma parede, uma encosta muito alta por trás. Cuidado com essas eminências, para além do risco natural que isso possa trazer. Ok, claro. Que aqui na Madeira todos sabemos que é extremamente vulnerável e que tem zonas com risco muito elevado que não devia, sem sequer olhar para o Feng Shui, sabemos de antemão que não deveria haver lá a construção. Mas esses fatores também são ponderados. Outras situações que depois têm a ver também com o desenho urbano, o desenho da própria cidade, ou ter flechas a entrar para dentro das nossas janelas, por exemplo, o encontro de vias a se juntarem em flecha para dentro da nossa casa. Tantas outras situações assim de maior detalhe que aí, mas aí a gente consegue sempre criar algumas proteções. Mas estas questões de hospitais, centros de saúde, cemitérios, igrejas, vias rápidas ou autoestradas, não é? Que são elementos que trazem uma energia perturbadora. Exatamente. Ou densa, de temas. E pronto, e no entanto pode haver pessoas, como disse, que conseguem coabitar, viver com dessa alguma forma. Estabilidade. Bom. Contudo, interessa perceber o que é que isto está a trazer à vida das pessoas. Eu tive a experiência de viver, e foi muito engraçada esta situação, porque eu vivi num prédio que atrás desse prédio e lateralmente passava um ribeiro. E o meu quarto, portanto, tinha janela para o lado do ribeiro. E o ribeiro, todos os dias, fazia aquele barulho, aquele som, não é? Do ribeiro, do curso do ribeiro. Ele ainda por cima era estreitinho. E quando chovia, aquilo era uma coisa... E criava-me uma angústia, um stress, uma inquietação, que eu quase não conseguia dormir. Uau. E qual é a minha surpresa? Então, por acaso tenho um primo que não vive cá na Madeira, mas que tem lá um apartamento. Quando vem cá, tem lá o seu apartamento, exatamente nesse prédio. E um dia em conversa eu dizia, opá, aquela ribeira atrás daquele prédio, pelo amor de Deus, aquilo é um stress. E eu estou num prédio, imagina as casas que estão em cima da ribeira, que é outra agonia, para além da água poder entrar pelas casas adentro, mas aí já nem vamos falar. Uau. Ele olha para mim com um ar muito tranquilo.
A sério? Mas eu adoro o som da água, que para mim eu tenho um sono tão tranquilo com aquela água que eu fiquei perfeito, está perfeito. Como é possível? Então é isto que eu estava a dizer há pouco, que é impossível. Eu agora estou a dizer que está errado. Não, calma. O que é que esta situação está a trazer para si? E isto tem a ver com as nossas memórias, com as nossas experiências, com aquilo que está cá dentro e que nós nem imaginamos. E portanto, porquê que aquela pessoa reage de uma forma totalmente oposta à minha? E naturalmente aquela pessoa tem uma energia diferente da minha e portanto isso, claro, é um fator extremamente importante. Mas também esta mensagem imediata que é o mesmo lugar traz vivências e estados de ser e de estar e de saúde, porque isto depois tem um impacto na saúde. Uma pessoa que não consegue dormir, quer dizer, não está bem. Claro que sim. Em simultâneo. Portanto, esta é a beleza de um Feng Shui que consegue explicar os dois mundos diferentes e estudar os dois mundos diferentes num só lugar. Portanto, uma casa é uma casa para uma pessoa, essa mesma casa é outra casa para outra pessoa. Portanto, são realidades completamente diferentes. Uau! E isto é muito interessante. Excelente. Olha, eu vou-te fazer só uma última pergunta. Onde é que as pessoas podem encontrar ou acompanhar o teu trabalho? Pronto. Pronto. Mais uma vez a minha essência. Aqui isso é uma pergunta maldosa, mas eu entendo. Na verdade é que toda a gente me pede o meu portfólio, o meu currículo. Claro. Mas para além de eu ter estado muito tempo numa função pública, em que eu estava na função pública e tinha esse meu trabalho, mas pronto, na verdade eu tenho aqui o desafio de me publicitar e portanto estou a dar os primeiros passos no mundo da internet. Claro. A minha natureza é uma natureza que mais reservada no sentido de me publicitar, mas dizer que já tenho um Instagram, já tenho um LinkedIn, já tenho essas redes. Agora falta trabalhar a outra parte, que é um projeto que estou agora a iniciar com uma colega minha também no Feng Shui, mas que se dedica aos websites e portanto depois estando interessado, porque ela no fundo é um website com Feng Shui, e se nós entendermos que um website é também a nossa casa virtual, é um trabalho muito interessante, e depois também irei publicitar o trabalho dela naturalmente, mas para dizer-vos que isto é um projeto que já foi disputado, e por isso para já eu posso apresentar pessoalmente os meus trabalhos às pessoas, mas ainda não os tenho publicitados. Tenho um portfólio, tenho isso tudo, mas não estão no público. Então, mas vão estar. Muito em breve. Portanto, já tenho, e para qualquer questão estou totalmente disponível, e facilmente nas redes sociais conseguem-me agora localizar, facilmente, ponto e vírgula, mas sabendo depois os contactos, e se tiverem alguma questão podem-me contactar, que eu com todo o gosto irei responder. Claro que sim. Muito obrigada, Cristina. É sempre um gosto, foi um excelente tempo bem passado. Para mim também, fiquei mais nutrida de informação. Muito obrigada. Que bom, muito grata eu por este momento, e para mim é sempre um prazer enorme falar destes temas e dar-vos os parabéns por este espaço. Muito obrigada. Por este projeto. Aconselho a todos conhecerem este projeto destas duas pessoas muito grandiosas no seu percurso. Muito bem, muito obrigada. Parabéns. E sim, muito grata pelo convite, foi um prazer enorme. Igualmente, muito bom. Obrigada. Obrigada. Despeço-me agora. Este foi o nosso 8º podcast com a Cristina Pereira, consultora de Feng Shui. Se quiserem mais informação, nós vamos deixar, portanto, um pequeno texto com como é que podem entrar em contato com a Cristina.
façam comentários, sigam-nos e até o próximo podcast. Agora é a sua vez. Obrigada! Obrigada!